Caros irmãos e irmãs, celebrar a Eucaristia é celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. É celebrar o seu mistério de presença salvadora, de presença de um Deus que se dá para que possamos caminhar com esperança, com fé, com caridade. Celebrar esta presença de Deus, que é um Deus encarnado, um Deus que se faz presente, um Deus que se faz entre nós. Hoje está presente no Espírito, no coração de cada um de nós, instruído no batismo, e está presente sacramentalmente na Eucaristia, como símbolo de dar a vida para a vida do homem. E celebrar a presença deste Deus que é um Deus encarnado. Não é celebrar um Deus de outro mundo, mas é celebrar a nossa vida nele. E aí entra celebrar a vida da paróquia, é celebrar a vida das comunidades, é celebrar a vida de cada um de nós. Esta vida da igreja que vai acontecendo com a participação de cada um de nós. E claro, forças contrárias. Celebrar a vida de uma caminhada em comunhão, tudo começa pequeno. Quando começamos a comunidade, jogando barra, assim. Nenhuma comunidade nasceu pronta, como nós não nascemos prontos. Muitos deram a vida nesta participação, já passaram, mas o obrigado a nós, testemunhando a nossa fé, garantir que esta igreja continue viva no cumprimento das palavras de Jesus. As forças do inferno nunca prevalecerão. Ele não disse que não vão destruir, mas não prevalecerão. E claro, também como o povo de Israel, busca da terra prometida, vem pesando-nos dificuldades, vem resmundos, revelações, mas Deus, com a colaboração de mediadores, sempre passando pela mediação, pela colaboração de pessoas, vai colocando sinais da sua presença. O sinal. E para olhar, não olhar. Claro que não é olhar mágico, mas é colocar-se para Deus, e reconhecer a presença de Deus, no dispor-se a caminhar nesta presença. E hoje celebramos de modo tão especial este sinal na festa da exaltação da Santa Cruz. E também não deve ser um sinal de sofrimento, meramente pelo sofrimento, mas o sinal do amor. Se Deus que se encarna, que envia seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo seja salvo. Claro, a segunda leitura nos recorda esse despojamento de Cristo que tem a natureza divina, mas não faz disso um privilégio. Ele se abaixa, ele se despoja,
se despoja, já que se muda para nós, deixando de se crucificar. E aí, qual é o sentido da cruz? É da dupla paixão. Claro, morrer na cruz era fácil? Obviamente que não. Então, é a paixão da dor, do sofrimento. Mas é uma cruz imposta por causa da sua prática de vida, pela revelação da dinâmica de Deus que Ele tem ensinado, tem motivado e feriu interesses. Porque Ele, tua paixão tem uma segunda e não menos importante, sentir outra paixão. Esta paixão é por uma causa que é a paixão pelas cruzes que pesam os ombros da vida do povo simples, pobre, sofrido. Para a vida, para a libertação, é claro, celebrar a Eucaristia é acolher este Cristo em nosso coração, para Ele ser nosso. É quem crê será salvo. Então, de novo, não é um olhar mágico para a cruz, mas é acolher esta dinâmica da entrega, da doação. E claro, ser por uma causa de libertação das cruzes de sofrimento. Então, hoje somos chamados, e claro, cada vez mais deve crescer em nós esta consciência da nossa responsabilidade. Se Cristo deu a vida para agradar o Pai por agradar, mas agradar o Pai libertando-nos, e aí vem a nossa responsabilidade. Nós celebramos como se fosse uma fé em Deus, mas uma fé de povo que é irmão. E como irmão deve ser solidário, fraterno, deve buscar a salvação juntos, apesar das diferenças, que deve zelar pelo bem de todos, pois Cristo nos orienta para que todos tenham vida de você. Então aí vem os nossos gestos de solidariedade, de caridade, de partilha, porque foi essa dinâmica que Cristo foi ensinando. Mas também Cristo não foi crucificado porque Ele deu um pãozinho. Ele foi crucificado porque Ele questionou as estruturas injustas, porque Ele questionou os mecanismos que geram esta situação de fome, de abandono, de ovelha sem pastor. E por isso somos também chamados, como cristãos autênticos, a lutar por uma sociedade que volte a assumir valores de verdadeira fraternidade, de verdadeiros cristãos, superando o que hoje reina por aí, na mídia, individualismo, cada um por si, hoje por todos. Então, claro, devemos fazer caridade, mas nunca esquecer essas palavras do Herbert Campbell. Quando eu dou, dizem que eu sou santo, mas quando eu perdoo, porque eu tomo qualquer pão, as pessoas não lixo, E hoje, Paris, no mundo com tanta riqueza, tanta pobreza, com tanta terra, tanto sem terra, com tanta tecnologia, que é aplicada em vez de para o bem do povo, aplicada a serviço dos poderes. Então devemos sim exercer a caridade, o que está em nós, mas também nos abrir uma luta pelo mundo diferente. Cobrar
estrada, como cristãos, nos envolvendo nas leis justas, porque afinal, quem cria ou narra as condições de vida do povo são as leis. E aí, hoje somos convidados a continuar a nossa participação no plebiscito, por exemplo, e depois eu já quero explicar um pouquinho mais. Que é a nossa cobrança de limpeza cruz, o imposto nas costas dos pobres, os que já não ganham quase nada, e dos ricos não pagam. Diminuir a carga horária do trabalho para que sobre o tempo para cuidar da própria saúde, cuidar da família, ter tempo para passear com os filhos. Duas questões colocadas. E assim, são exemplos de ser cristão, deste mundo de Cristo. E claro, como a própria Santa Luzia é significativo. Eu nunca consigo esquecer que a história começou na luta pelo espaço, o sacrifício, mas Deus estava presente. E desta organização, desta união, desta luta, hoje todos assim pela humanidade, por tantas dificuldades, mas Deus sempre se manifestou presente. Deus, apesar das murmurações, não desiste, mas Ele continua lutando para que nós, como batizados, para que nós sejamos estes sinais da sua presença e da vida para a vida, da vida do mundo, não a vida do egoísmo, mas a vida do povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.